Oi, meninas, bom dia! Chegamos no dia 24. Nós estamos estudando o nosso terceiro propósito e hoje, no capítulo 24, o tema é Transformada pela Verdade. Transformada pela Verdade. É a verdade que vai nos transformar. E Mateus 4,4 diz: as pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. A verdade, meninas, ela nos transforma. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos mudar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. E o crescimento espiritual, ele é um processo em que nós começamos a substituir as mentiras do pecado pela verdade de Cristo. A palavra de Deus, ela é diferente de qualquer outra coisa, porque ela é viva, ela é eficaz, ela causa algo diferente em nós. Quando Deus fala, tudo muda. Nós precisamos crer nisso. A Bíblia é muito mais do que doutrina. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o nosso caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante um futuro eterno. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. E o valor dela, minha querida, não pode ser subestimado. A palavra de Deus é o alimento espiritual que nós precisamos para nos alimentarmos, para cumprir o nosso propósito. Sem a palavra de Deus, nós não conseguiremos. Mas de nada vale uma Bíblia parada na estante, aberta, pegando pó. Alimentar-se da palavra de Deus, minha querida, precisa ser a tua primeira prioridade, a tua maior prioridade. Aceitar a autoridade da palavra de Deus é algo decisivo na minha e na tua vida. Nós precisamos crer inteiramente e verdadeiramente. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes a Cristo. Muitos problemas que nós temos acontecem porque nós baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos, em cultura, em tradição, em emoção, em razão, quando nós deveríamos basear na palavra de Deus. Minha querida, a decisão mais importante que tu pode tomar hoje é estabelecer, é decidir o que vai exercer a autoridade máxima na tua vida. É determinar que quando Deus te mandar fazer alguma coisa, tu vai confiar na palavra dele, vai seguir em frente. Quer essa ordem faça ou não sentido para ti, independentemente da tua vontade, obedecer não está alinhado à vontade. Nós precisamos assimilar a verdade da palavra de Deus. Não basta crer, precisamos viver. Precisamos viver os ensinamentos. Precisamos receber essa palavra. Mas precisamos também entender que é nós que permitimos que ela nos transforme. A parábola das sementes, do semeador, ela mostra 5 maneiras que o Espírito Santo nos transforma. Recebendo, lendo, pesquisando, memorizando e refletindo.
Primeiramente, tu recebe a palavra de Deus, quando ouve e aceita sem reservas. A palavra de Deus, ela vai ou não criar raízes na tua vida. Existe a mente fechada, aquela palavra que cai, a semente que cai à beira do caminho. Existe a mente superficial, aquele solo que é pedregoso, que a palavra não consegue criar raízes. Existe, meninas, a mente distraída, que está entre os espinhos, né? A semente que cai nos espinhos. Existem distrações, existem coisas que nos tiram o foco. Nenhuma dessas permite que a semente crie raízes. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com seu professor de Bíblia, você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosas. Nós não somos humildes e não somos receptivas. E isso nos impede de receber a palavra de Deus. Nós não podemos também esperar que vamos aprender da Bíblia sem lê-la, sem estudá-la, sem sermos dedicadas. Meninas, hoje muitas de nós estamos mais dedicadas às fofocas do Instagram, a saber cada passo da vida de alguém, a não perder nenhum story, do que em passar tempo com o nosso Deus. Do que ler a palavra dele e entender o que ele quer nos dizer. A leitura da Bíblia exige a nossa dedicação. Nós jamais vamos crescer se nós não fizermos a nossa parte. Nós não podemos esperar crescimento lendo a Bíblia por apenas 3 minutos, diz o autor. Nós precisamos ler a Bíblia de capa a capa. Você já leu? 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. A primeira atividade do seu dia. Larga o celular. Substitui o teu tempo que te traz ansiedade, que te traz angústia, que te traz comparação. Troca isso pela leitura da Bíblia. Anote, o autor traz alguns itens, deixa eu ver. Ler, pesquisar e estudar. Anote os pensamentos num computador, num pedaço de papel. Uma frase que tu aprendeu naquele dia é suficiente. Medite nela durante um tempo. Meninas, memorizem a palavra de Deus. Eu sei que a nossa memória está ruim, mas é treino. É treino, nós não podemos culpar e achar justificativas para tudo. Nós precisamos dar o nosso jeito e assumir a nossa responsabilidade. Memorizar versículos da Bíblia traz muitos benefícios para a gente. O autor diz que nos ajudam a resistir à tentação, a tomar decisões sábias, a reduzir o estresse, a ganhar confiança, a dar bons conselhos, a compartilhar a nossa fé com outras pessoas. Que coisa mais linda! A memória, como um músculo, nós podemos exercitar. Não vamos colocar justificativas. Outra coisa que nós precisamos fazer é refletir sobre a palavra de Deus. Meditação, meninas, é um pensamento concentrado. Ou seja, vai ser necessário esforço verdadeiro, especialmente numa época em que tudo nos distrai, em que a nossa mente anda vazia, anda desatenta.
mas com esforço verdadeiro, nós conseguimos. A preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. E a meditação tem a mesma característica, só que é o pensamento voltado na palavra de Deus, naquilo que nos traz vida, que nos traz esperança. Nós precisamos praticar, meninas, para o nosso próprio bem. Precisamos pôr em prática os princípios da Escritura. Tudo vai ser inútil se nós escolhermos não colocar em prática. Nós enganamos a nós mesmas quando presumimos que apenas ouvir, ler e estudar a verdade é suficiente. Nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos. A verdade vai te libertar, diz o autor, mas no começo poderá fazê-la se sentir miserável. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte que a gente resista às mudanças. Por isso é tão difícil colocar em prática a palavra de Deus. Mas nós precisamos tomar essa decisão de forma urgente, hoje. O autor diz que a melhor maneira de se tornar um praticante da palavra de Deus é colocando no papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa a atitude que tu vai mudar. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. O autor termina o dia 24 nos convidando a refletir. A verdade me transforma. Essa é a afirmação de hoje, que nós podemos ter certeza de que ela é verdadeira. Memorizar o verso de João 31, 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E para meditar, a seguinte pergunta: o que Deus já me disse em sua palavra que ainda não comecei a fazer? Quais verdades tu já tem estabelecidas, definidas, apontadas por Cristo, mas que por algum motivo tu ainda não obedeceu? Obedeça, minha amiga, obedeça. Vamos pedir a Deus poder para obedecer, para sermos fiéis ao convite dele para a nossa vida. Vamos orar juntas? Senhor nosso Deus, muito obrigada porque a tua palavra nos liberta. Agora, Pai, nós te pedimos força, coragem, ânimo e o teu Santo Espírito para que saibamos colocar em prática a tua palavra, para que a tua palavra nos transforme, nos ajude, nos ensine, nos oriente. É isso que pedimos, Pai, neste dia, em nome, pelo amor de Jesus. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração. Fica com Deus. Eu amo a tua vida, eu louvo a Deus pela tua vida. E eu te espero aqui amanhã, para o nosso dia 25.